Bom dia! Vamos dar início ao nosso culto hoje. Além de ser a ceia, além de ter a ceia, a palavra, o final da palavra encerra hoje é Dia das Mães. Então já nós vamos fazer uma oração pelas mães. Feche os seus olhos, você que está em casa, bom dia. Bom dia a todas as mães. Vamos nos relacionar com o Pai agora. Feche os seus olhos. Te entregar meu coração. Se entregue a Ele agora. Aos teus pés. Se envolva com Deus ali onde você estiver. Mais perto quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que eu sou e te render glória, aleluia. 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 Quando lutas vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei, pois tu és meu refúgio, ó Deus. E não importa onde ele estiver, no vale ou no monte, confiarei. A ti eu canto glória, aleluia. 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 Senhor, preciso do teu olhar, ouvir as batidas do teu coração, me esconder nos teus braços, ó Pai. Toda minha alma deseja ti, junto com os anjos cantarei, tu és santo, exaltado, aleluia. Solte a voz e diga aleluia. Louve a Ele. Aleluia. 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 Adore a Ele em que você está. Aleluia. Aleluia. Nós te glorificamos, te exaltamos, Senhor, por saber que nenhum daqueles que foi entregue ao Senhor, nenhum deles o Senhor lançaria fora, como está escrito. Nenhum daqueles, Pai, que o Senhor me deu, eu lancei fora. Quer dizer que o Senhor não perde ninguém, o Senhor não quer perder ninguém. E obrigado por fazer parte deste plano, por estar dentro dos teus propósitos. Ah, meu Senhor, obrigado por ser escolhido, por ser amado por Ti. Que o Senhor venha nessa manhã nos revestir, nos fortalecer, abrir a nossa mente, o nosso entendimento. Que o Senhor venha nessa manhã nos tornar pessoas melhores. Sabe aquilo que em nós que não te agrada, aquilo que em nós que não é bom, que o Senhor remova.
do mais íntimo da nossa alma, espírito, remova e coloque aquilo que te agrada. Nos torna a imagem e semelhança do Senhor. Nós queremos ser cada dia mais parecidos com o Senhor. É verdade que nós seremos os beneficiados, mas esse culto é para ti. Toda honra, toda glória e todo louvor seja dado ao Senhor. Que o Senhor venha tomar a direção não só da palavra, do louvor, não só do louvor, como da nossa mente e do nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Palmas para Jesus bem forte. Amém. Bom dia. Pode tomar assento a todos. Ainda numa manhã de chuva, um feliz Dia das Mães a todas as mães que me assistem, a Cida que está aí, e as outras mães. Tem mais alguma mãe aí da ok? Um feliz Dia das Mães a vocês que estão aqui. Eu quero começar, vamos lá, para a gente não se perder. Você que está em casa, abra sua Bíblia em 2 Coríntios 10. Aí depois você abra ela em João 8. Porque depois de Coríntios eu vou para João 8, só para não se perder. Aí você dá uma marca e dobra um pouquinho a folha lá em João, mas primeiro eu vou em 2 Coríntios 10, tá? 2 Coríntios 10, depois a gente vai para João capítulo 8. Bom dia, feliz Dia das Mães, Simone. Dona Maria, sentimos sua falta. Estava viajando. Oh, que bom, hein? Viajar é tão bom. Mas eu também, terça-feira eu vou viajar. Vou para São Paulo também. Mas eu vou a trabalho, viu? Eu vou a trabalho. São Paulo nos aguarda que estamos chegando aí. Vamos lá. 2 Coríntios 10. Aí depois você já deixa marcado em João 8, para não... João capítulo 8. Você deixa marcado, por favor. Tá? Deixa marcado aí. Para ficar mais rápido para a gente. Tá bom? Só um minuto. Esse aqui. Aí onde você estiver, no hospital, no presídio, em casa, no trabalho, aqui também a bondade de Deus é derramada sobre a sua vida. Prove da bondade dele. Desfrute da bondade dele aí agora, na sua vida, no seu coração. Se tem doença, essa doença sai do teu corpo agora. Se há um demônio, esse demônio ele foge de você. Se há tristeza, se há angústia, se há enfermidade, se há doença, se há depressão, ela deixa o teu corpo agora. Desfrute dessa bondade em todo o tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Seu Espírito Santo seja abraçado por ele agora. Que me guie no meu fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, e eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom.
declare isso. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade siga nossa família. Te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo. Em todo tempo, Ele é bom. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Você acredita que ainda eu sendo pastor, eu não conhecia esse versículo bíblico, que isso é um versículo. Essa canção é feita em cima do Salmo 23, que diz: tua bondade me seguirão todos os dias. E a gente não tem noção de como Deus é bom em todo o tempo. O que existe em todo o tempo? Independente se você é mau, se você é obediente, se você é desobediente, se você pecou, se você não pecou, se você está com Ele, se você está sem Ele, Ele continua sendo bom em todo o tempo. O que acontece é que nós mudamos, Deus não muda. E as pessoas não têm noção. Por exemplo, quando uma coisa dá errado, tem sempre aquela pessoa que diz assim: Deus está me punindo, Deus está me castigando, isso é Deus me provando. O que ela está dizendo com isso? Deus é mau. Quer dizer que eu errei, Deus me castiga. É semelhante à mãe. Quando o filho erra, a mãe bate no filho. Então a gente tem essa noção de que Deus pune, de que Deus castiga. Deus repreende. E sabe como é a repreensão de Deus? A palavra fala que o Pai repreende. A repreensão dele não é maldição, não é castigo. A gente tira por nós. Você que é mãe, você colocaria um câncer para castigar seu filho? Você faria uma maldade para castigar? Não. Você chama atenção, você fala, você briga, porque você quer o bem. Mas vamos lá, seu filho errou. Você fica chateada com ele, com ela. Mas quando seu filho precisa, você vira as costas? Perguntei, gente. Se nós não fazemos isso, imagine. Então, tenha a seguinte certeza, tenha a seguinte convicção. Deus é bom em todo o tempo. Deus permanece sempre bom. Quando você viu uma tragédia, como foi no Rio Grande do Sul, enchente, aí a gente vê desgraça e fala assim: meu Deus, o que o Senhor permite? Mas isso infelizmente, são atitudes dos homens. Mas Deus não faz o mal em nenhum momento. Deus é bom. Bom, hoje nós
vamos finalizar o assunto, a série de batalhas da mente. Vocês lembram? E se você puder, vai no nosso YouTube e assiste de novo, assiste domingo domingo retrasado, assiste a quarta, assiste a sexta e assiste hoje, para você entender. Seria bom você fazer isso. E lá, que já está bem especificado as séries, batalhas da mente. Seria bom que você assistisse de novo, para você poder entender como o diabo trabalha. Então hoje nós vamos finalizar essa série. Por isso o livro de 2 Coríntios 10, Paulo diz assim: porque as armas, 10 versículo 4, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir, derrotar fortaleza. Então o que Paulo está dizendo? Que as armas que Deus nos disponibiliza, as armas que Deus dá, entenda isso, eu vou ser bem devagar, elas não são carnais, ou seja, bom dia, ou seja, as armas, elas não são de carne e sangue, mas elas são poderosas, olha só, para destruir fortalezas. Então vamos lá, eu vou parar aqui e vou continuar já. O que são fortalezas? Fortalezas são pensamentos, são teses, teorias que o diabo constrói dentro da pessoa, na mente da pessoa. Você vê que Paulo dá o nome de fortaleza. O que é fortaleza? Fortaleza é um lugar seguro. Vamos lá, uma prisão é uma fortaleza. Ela é tão protegida, ela é tão forte, que ela mantém os presos. Você vê que tem prisão que é de segurança máxima, o cara não consegue sair. Isso é uma fortaleza. Então, o que Paulo está dizendo aqui? Que o diabo constrói na nossa mente pensamentos que nos escravizam, que nos prendem. Vamos lá. Eu sei que aqui tem pessoas que você carrega um trauma de muitos anos. Você carrega um trauma, uma decepção, uma traição, uma agressão, uma injustiça, uma ofensa. Aqui tem pessoas que você carrega um pensamento ruim há muitos anos. E você acha que esse pensamento é seu. Inclusive você já assume como seu. É o meu jeito. Você diz assim, é a minha forma de pensar. Só que você não tinha, mas agora está tendo ideia de que esse pensamento não é seu. Esse pensamento foi o diabo que construiu na sua mente. Olha que perigo. Existem pessoas que o que elas são hoje, o comportamento dela hoje, a reação dela hoje, a atitude dela hoje não é dela, mas foi algo que o diabo construiu. Amém. Vamos lá. Tem gente que hoje ela só bebe, ela busca refúgio na bebida. Tem gente que busca refúgio nos remédios controlados. Outras buscam refúgio nas drogas. Mas por quê? Por causa de uma decepção. Porque foi abandonado pelos pais. Porque foi traído pela esposa. Porque foi deixado. Porque o marido era um marido agressivo, abusivo. Então a pessoa se refugia em outra coisa. Busca alívio em outra coisa. Isso é uma fortaleza. Esse pensamento é uma fortaleza. Vamos lá. Como é que eu identifico que esse pensamento foi o diabo que plantou na minha mente? Como é que eu sei? Sabe quando você fala assim, poxa, eu não posso ser assim. Eu sou uma pessoa explosiva demais. Eu sou uma pessoa egoísta demais. Eu sou uma pessoa
calada demais, oprimida, eu sou uma pessoa tímida. Sabe quando você percebe que há algo em você que precisa ser mudado? Então, esse algo que precisa ser mudado é o sinal de que há uma fortaleza, que o diabo construiu uma fortaleza. Isso é fortaleza. E por que ele constrói na nossa mente uma fortaleza? Fortalezas são pensamentos, são ideias, são teorias. Por que ele constrói fortalezas na nossa mente? Por quê? Porque o controle do corpo está na mente. Todas as nossas atitudes nascem do pensar. Controla a mente, controla a vida. Então você imagina quantas pessoas que o que elas são hoje, um mau filho, um mau marido, um mau pai. Quantas são as pessoas que estão nas drogas, na prostituição, no lesbianismo? E não é elas. Não é elas. Não é, elas podem, eu já ouvi até falar assim, alma feminina. Não é alma feminina, não é ela. Mas foi uma fortaleza que o diabo construiu. Não. Você já viu que tem pessoas que já passaram, foram abusadas sexualmente, foram estupradas. Há quem teve uma vida sofrida, mas aquilo não abateu ela, aquilo não derrubou ela, aquilo não mudou a personalidade dela. Mas tem pessoas que se passam por essas situações, ela muda a personalidade dela. E ela diz assim: eu não sabia que o meu jeito não é aquele, é esse. Isso é uma fortaleza. Então, tem gente que hoje está vivendo infeliz por conta de uma fortaleza que o diabo construiu na mente. Só que Paulo está dizendo que existem armas que destroem essas fortalezas, que destroem, e nós vamos hoje aprender essas armas. Por isso que eu quis vir aqui. Você vai aprender. Se você sair daqui hoje, se quando terminar esse culto, você usar essas armas, todas as fortalezas que o diabo tentar levantar, ou que existe na sua mente, serão destruídas. Deixa eu continuar. Quem está em casa, você entende o que é fortaleza? Escreve amém. Quem está aqui, você entendeu? Quem entendeu? Eu sou infeliz porque eu não tenho ajuda de ninguém. Meu marido não me entende, minha esposa não me entende, minha mãe me abandonou, por isso eu sou infeliz. Isso é uma fortaleza. O meu marido nunca foi um marido carinhoso, nunca foi meigo, nunca foi amoroso, por isso que eu sou seca assim. Isso é uma fortaleza. Então você vê como o diabo é sujo. Ele começa sutilmente trabalhando, só que não é hoje. Eu tenho atendido pessoas que elas dizem assim: pastor Raul, de repente aconteceu isso, do nada aconteceu aquilo. Deixa eu falar, não existe isso. Quando a pessoa cai que eu falo assim, quando algo está errado, você pode estar certo que o diabo já vinha trabalhando há muito tempo. Aconteceu naquele dia, mas o diabo já vinha trabalhando há muito tempo. Se tem uma coisa que o diabo é paciente. Se ele não conseguir me derrubar hoje, ele vai tentar amanhã. E você já está entendendo como ele trabalha. Trabalha onde? Trabalha onde? E como que eu destruo essas fortalezas? Deixa eu finalizar o versículo e a gente vai pular para lá. Aí diz assim: fortalezas, anulando o sofisma e toda altivez. Altivez quer dizer superioridade, fortaleza quer dizer pensamento, que se levante contra o conhecimento de Deus. Então, vamos lá. São pensamentos
que o diabo levanta são contra os pensamentos de Deus. O diabo coloca um pensamento que não tem nada a ver com Deus, que é o contrário do que Deus pensa. Mas aquele pensamento que o diabo colocou, você passa a ser moldado em cima dele. É o que Paulo está dizendo. Aí diz, levando cativos os pensamentos e a obediência a Cristo. Agora, vamos aprender quais são essas armas? A primeira arma é a palavra de Deus. Aí, lá em João 8, por isso que eu pedi, vamos ler João 8, 31. João 8, 31. Diz assim: já posso? Se vós permanecerdes na minha palavra. Todas as vezes que você ouvir a palavra permanecer, lembra que permanecer quer dizer continuar. Continuação. Então não adianta eu fazer hoje e não fazer amanhã. Não adianta eu estar firme com Deus hoje e não estar amanhã. Eu li a Bíblia hoje, já amanhã, eu li a Bíblia ontem, já hoje eu já não li, porque o tempo foi corrido, não deu para ler. Então olha o que Jesus está falando. Bom, a primeira arma é a palavra. Então vamos lá. Jesus está falando, se vós permanecerdes na minha palavra. E diz aí, continua aí. Se permaneceres nas minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos, quer dizer aluno. Isso quer dizer a palavra discípulo. Então Jesus está dizendo, se você permanece na minha palavra, vocês serão meus discípulos. Versículo 32. Vamos, gente. Eu conhecereis a verdade. E aí? E a verdade não te libertará. Quer dizer, o que vai libertar você é quando você conhece a verdade. Então, um dos maiores problemas dos cristãos, qual é? Não conhece a Bíblia. Você está lutando contra um inimigo que conhece a Bíblia. Vocês sabem que na tentação do deserto, o diabo usou a Bíblia contra Jesus. Ele falou, está escrito que aos teus anos dará ordem ao teu respeito para que te sustente. Então, se tem alguém que conhece a Bíblia, é o diabo. E essa é a maior deficiência. A maioria dos cristãos não conhecem a Bíblia. Por isso, dona Yara, quando vem alguém e prega uma coisa, a senhora acredita porque a senhora não conhece. E aí é fácil enganar, Simone, uma pessoa que não conhece a Bíblia. E o que mais tem hoje são pregadores que enganam as pessoas. Porque as pessoas não leem. As pessoas leem um versículo, 2 versículos. Inclusive, a maioria das pessoas ficam só ouvindo pelo YouTube, ficam só ouvindo pelo WhatsApp os pregadores. Não faça isso, não faça isso. Mas o senhor também prega. Eu estou falando para não fazer. Você tem que ler a Bíblia. Porque o que vai destruir as fortalezas é quando você lê a Bíblia, é quando você conhece. Mas aí, quando fala ler a Bíblia, eu também conheço a opção de pessoas que lêem a Bíblia. Mas como é que elas leem? Da forma errada. Quando você lê a Bíblia, a primeira coisa que você tem que fazer é uma oração, para Deus abrir o seu entendimento. E a partir de hoje, não leia versículos soltos. Pegue e leia, tira um livro. Por exemplo, ontem eu terminei de ler o livro de João. Leia um livro, todos os dias leia um capítulo. Leia com calma, não existe competição para terminar logo. Você leu, você não entendeu. Eu li o versículo 3, não entendi. Amanhã li de novo 3. Com calma. É muito triste ver pastores, e eu posso falar isso, porque eu fazia isso.
que nunca leram a Bíblia toda. Hoje eu já li. É muito triste ver um pastor que passa o dia e não lê a Bíblia. Ele apenas lê um versículo. Imagine, eu estou falando de pastores que não estudam a Bíblia. O que eles vão dar para as pessoas? Eu estou falando isso porque eu fazia assim. Eu era assim. E hoje eu entendo que é diferente, Simone, você ler. Socorro! É diferente você ler, dona Silvana, e estudar, mergulhar na palavra. Qual é a diferença de ler e estudar? Quando você estuda, você vai lá no Google. Se você não tem um dicionário bíblico, você vai lá no Google e você escreve aquela palavra que, por exemplo, o que são fortalezas biblicamente? Se você for lá no Google e escrever fortalezas biblicamente, o que significa? O Google vai dizer biblicamente o que quer dizer. Se você for lá e escrever sofisma, o que quer dizer sofisma? Biblicamente, o Google vai dizer sofisma quer dizer isso, isso, isso. Então, nós precisamos nos aprofundar na palavra, mergulhar. Por quê? Porque quanto mais você lê, quanto mais você mergulha, mais o Espírito Santo vai revelar para você a vontade dele. Então vamos lá, olha o que a gente está usando o termo mergulhar. Se você está sujo, quando a gente está sujo, aonde a gente se lava? Aonde? Na lama? A palavra é água. Mas como é que o Espírito Santo vai destruir essas fortalezas que o diabo construiu na sua mente, se você não lê a palavra? O pregador que não lê a palavra, ele não está passando espírito, ele está passando a palavra. Eu não estou dizendo que eu sou melhor que os outros. Eu acabei de falar que eu também fazia. Não, eu lia, mas não lia como eu lia hoje. Eu li um versículo, tá bom, mas eu não procurava entender o que quer dizer. Mas Raul, é muito difícil entender a Bíblia. De fato é difícil, porque ela é um livro espiritual. Você precisa realmente estar em comunhão com Deus. Por exemplo, você está lendo a Bíblia, barulho na sua casa, falatório. Vamos lá, você está lendo a Bíblia, mas você está pensando, tem que fazer arroz, feijão, macarrão. Para você ler, você tem que ser uma hora que você esteja desligado, porque senão vai ser milhões de vozes na sua mente, aí você não vai entender. E outra coisa, eu não tenho tempo para ler a Bíblia. Eu nunca esqueço uma senhora que ela disse assim, ela chegou na igreja e eu disse, a senhora sumiu. Aí ela disse assim, eu falei, faz muito tempo que a senhora... Aí ela falou assim, pastor, eu não tenho tempo. Aí eu falei, por que voltou? Por causa dos problemas. Quer dizer que o problema fez ela arrumar tempo para ir. Então tem gente que espera acontecer um problema para ela jejuar, para ela orar, para ela ir na igreja. Não é melhor você estar pronto ou fortalecido para o que deve é? Então, a partir de hoje, leia, tire todos os dias um tempo para ler, mas não leia versículos. Tire um livro. Bom, esse mês, eu vou começar a ler o livro tal. Leia do início ao final. Se você tem dúvida, se você não compreende, inclusive a gente vai ter estudos bíblicos aqui, eu não entendo, então você não me incomoda quando você me liga ou me manda um áudio e fala assim, Raul, pastor Raul, me tira essa dúvida. Olha para mim, gente, sabe quando que você me incomoda? Posso falar quando que a senhora me incomoda, dona Maria? Quando a senhora está passando por um problema e não compartilha. Poxa, dona Maria não veio. Por que a dona Maria não veio? Dona Maria não veio porque está gripada. Ela não disse nada. Poxa, a dona Vera está precisando de ajuda. Não falou nada. Eu vou brigar com a dona Vera. Vou brigar mesmo. Dona Vera, eu sou família. Por que o senhor não falou? Porque eu não queria incomodar o senhor. Incomodou. Não.
Você leu, não entendeu, tem uma dúvida, lógico, eu não aconselho você a procurar qualquer um. Se você vê em mim, você que está em casa aí, Socorro, Dona Silvana, tá bom? Se você vê em mim condições para te ajudar, então fala comigo. Se você não vê em mim condições para te ajudar, fala com outra pessoa, não tem problema. Mas você tem que falar com alguém que não vai colocar mais minhoca na sua cabeça, mais dúvida. Você tem que conversar com alguém que vai tirar as dúvidas, que vai falar a verdade. Tem essa também, que às vezes a gente quer alguém que fale uma coisa bonita e não o que você precisa ouvir. Eu nunca vou falar o que você quer ouvir, eu vou falar o que você precisa ouvir. E nem sempre o que você precisa ouvir, você quer ouvir. Então, Simone, poxa, bacana, mas você deu mole aqui, não era para ter feito assim. Eu não gostei não, porque o Raul falou uma coisa, brigou comigo. Não briguei, eu falei o quê? Verdade. E outra coisa, quem fala a verdade ama, que é o seu bem. Então, a arma, qual é a arma? A primeira arma qual é? Qual é? Aí Jesus fala isso no livro de Marcos, não precisa abrir. Jesus fala assim no livro de Marcos: com a medida que medir, quer dizer que com a medida que você se entrega a Ele, lendo a palavra, Ele, na mesma medida, Ele vai se revelando a você. Eu me lembro, eu já até contei, eu vou contar sempre. Eu sei que é mágoa. Eu estava triste, angustiado, aborrecido, e eu não sabia que era mágoa, e era mágoa. Você acredita que toda vez que eu pensava na pessoa, eu tinha raiva da pessoa, ódio? Se eu encontrasse a pessoa, eu estou falando como pastor, se eu encontrasse essa pessoa no caminho, eu acho que eu atropelava ela, eu passava por cima dela. Foi uma pessoa que me feriu, essa pessoa me feriu. E eu não esperava que essa pessoa me ferisse. Eu não esperava que essa pessoa me maltratasse. Uma pessoa que eu tinha um carinho especial por ela, um respeito enorme por essa pessoa. E essa pessoa começou, não foi uma vez não, me pisar, me ferir. Então, como é que você ferir uma pessoa que está do teu lado? Que é como o marido que pisa numa esposa que cuida dele. Então não foi minha esposa não, tá? Foi uma pessoa que eu trabalhei com ela no ministério, e ela vivia me ferindo, me pisando, maltratando. E eu comecei, assim, é ruim falar de você, né? Mas eu não tenho mágoa, eu sou uma pessoa que tem coração bom. Mas eu comecei a ficar com ódio dela. Aí, quando eu estava entre os amigos, eu falava assim, eu comecei a falar mal. Eu não gosto de falar mal de ninguém. Se eu tenho que falar algo com alguém, eu vou direto a esse alguém e falo direto com esse alguém. Eu não gosto de falar mal de ninguém. Mas aí, eu comecei a falar mal dessa pessoa. Toda hora eu falava mal. Fulano é isso. Mas olha só que perigo. Eu não estava percebendo. Acredita nisso? É lógico que essa pessoa provocou a minha ira. Foi ela que provocou a minha ira. Ela me feriu. Mas eu não percebi. E aquilo estava me fazendo mal. Eu estava me sentindo mal. E eu não sabia por me sentindo mal mesmo. E eu estava estressado, eu não sabia por quê. Mas foi ela que me feriu. E aí um dia eu abri a Bíblia. Só faltou estar escrito Raul. O versículo, olha, dizendo assim, a palavra dizendo assim: você está guardando mágoa em provérbio, por isso que você está adoecendo. Quando eu li aquela palavra, olha, mas foi uma coisa incrível. Na hora eu falei, meu Deus, eu deixei ela entrar. Quer dizer, eu não estava fazendo aquilo. Eu não sou uma pessoa vingativa, mal. Então eu não estava com raiva dele porque eu sou uma pessoa raivosa. Não.
Está certo que ele me feriu, mas eu deixei a mágoa entrar. E um detalhe importante, tá? Porque aqui tem gente que você também já foi ferido. Uma coisa é você ser ferido, outra coisa é você deixar a mágoa ficar. E eu deixei ficar. Eu dei mole. Não deixa a mágoa ficar. Quando eu li aquela palavra, eu falei, Jesus, eu deixei a mágoa entrar. Você vê, né? Eu pastor. E sorrateiramente o diabo foi jogando fortaleza, foi me prendendo naquela mágoa, e aquilo estava fazendo mal para mim. Eu lembro que eu fiz isso aqui, que eu vou ensinar agora a você. Eu estou ensinando. Eu fiz tudo que eu vou falar, eu fiz. Acabou. Tá bom. Se eu ficasse com mágoa, guardasse mágoa, quem ia para o inferno era eu, quem ia adoecer, quem estava adoecendo era eu, o prejudicado era eu. Alguém te feriu, mas quando você guarda, deixa eu usar esse termo, tá? Você guardou, quem se arrebenta é você. Então por que você vai ficar guardando? E eu tinha guardado, mas foi a palavra que eu li que me libertou. Então você tem que ter tempo para ler. Você tem que ter tempo para ler a palavra. A primeira arma é o quê? No ouvido. A palavra vai combater as mentiras que o diabo plantar. Então o diabo lançou um pensamento mentiroso. Quando você for na palavra, a palavra vai dizer, peraí, mas na minha mente tem esse pensamento, mas a palavra está dizendo isso. Então não existe arma mais poderosa que a palavra. Mas não é ler, é estudar, é com calma. E aí, olha o que Jesus ensinou: permanecei na minha palavra. Continue, não pare de ler, todo dia. E é uma coisa tão gostosa que quando você começa a mergulhar, você não quer parar. Porque a palavra vai te limpando, te animando, te nutrindo, te fortalecendo. Então você tem que ter tempo para ler. A primeira arma é a palavra. A segunda arma é o louvor. Louvor. Mas cuidado com louvores que você escuta. Porque existem louvores que são espirituais. Existem louvores, hein? Você sabia que o louvor, ele derrota rapidamente aquele pensamento? Então vamos lá, você está confuso, você está triste, no treino, onde for, aí você começa assim, ó: és fiel em todo tempo, inclusive de voz, com a voz. Em todo tempo tu és tão bom. Não importa se você cantou no tom, se está fora do tom. Por exemplo, eu cantei agora no tom muito alto. Não importa. Quando vier, tem o hábito de ficar louvando. Você acredita que eu acordo? Tem dia que eu estou acordando. Se isso não acontece com você, vai começar a acontecer a partir de hoje. Eu estou acordando na cama, aí vem o louvor. Várias vezes eu acordo com louvor, cantando, saindo da cama cantando louvor. Quer dizer, ali já é o Espírito Santo fazendo o quê? Aquela limpeza, aquela lavagem espiritual em mim, aquela destruição de fortaleza. Então, só que o louvor, ele não pode ser da boca para fora. Ele tem que vir de dentro. Jesus falou isso para aquela mulher: os verdadeiros adoradores adoram em espírito. Quando fala em espírito, quer dizer de dentro para fora. Você vê que aqui na nossa igreja hoje eu coloco louvores que nem eu conhecia, que nem eu conheço. Aí você fala: pô, mas esse louvor eu não conheço.
para a gente conhecer. Esse louvor que eu falei, poxa, eu sou pastor há mais de 35 anos. Eu conheci esse louvor, eu conheci há 2 anos. Que na igreja que eu frequentava, eu não tinha ouvido ainda esse louvor. Por exemplo, quando nós colocamos aqui aquele João 20. Sabe qual é o louvor João 20? Não sabe? Não sabe? Olha, esse louvor, eu estava meditando nele. Esse louvor, ele só narra. Inclusive, deixa eu falar aqui uma coisa rápida. Gente, hoje é aula mesmo de ensinamento, viu, dona Sandra? Todo louvor, ou o louvor, não vou dizer todo louvor. Se falar todo louvor, eu vou errar. Tem louvor que ele já vem embutido a palavra de Deus. Quando você canta ele, você não só está cantando, como você está declarando o quê? Você não está participando hoje não. Simone, de seu dia, Simone. Quando você canta, você está declarando a palavra. Olha, quando eu botei esse louvor a primeira vez aqui na igreja, caramba, eu vi a dona Vera assim, viajar. Eu falei, mas é um louvor que não tem jeito. Quem ouve é tocado, não tem como. E esse louvor, ele está falando do que aconteceu. Chorando junto tudo. O que aconteceu é a palavra. Ela levanta sua cabeça. Ele está narrando a palavra. Suas lágrimas, seus olhos abriu. E aí? E onde está o corpo do mestre? Dois anjos Maria viu. E eles perguntaram, Maria, por que choras? E ela respondeu, Está narrando a Bíblia. ali estava o corpo do meu menino Jesus. Só que o corpo dele desapareceu. Desapareceu. O corpo dele não está mais lá. E aí? Então Maria se volta para trás, creio eu, já disposta a ir embora. Quando Yeshua aparece e me pergunta, Maria, por que choras? Maria, por que me busca? Maria, faça-me um favor, não me procure entre os mortos, porque vivo eu estou. Vai lá e avisa seus irmãos para eles começarem, Maria, a sorrir. Fala para eles que ainda não acabou. Diga que a morte eu venci. Então Maria, sem perder tempo, foi em direção aos discípulos. Ela correu. E aí? E ao chegar lá, ela disse assim: senta todo mundo aí, porque eu vou contar o que aconteceu. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá. Levanta a mão. E aí? Oh, morte, Está vendo o poder do louvor? É que o louvor, ele tem as palavras, ele tem a palavra. Então, quando você está cantando, você não só está cantando, como você está declarando aquela palavra. E uma coisa que eu vou falar aqui agora, né? Eu já vi algumas pessoas falar assim: ah, mas eu vi a novela bíblica. Mas você tem que tomar cuidado com a novela bíblica, porque tem novela bíblica que ela não narra como aconteceu. É uma novela. Por exemplo, aquele filme da Paixão de Cristo, de Mel Gibson, aquele filme para mim foi o filme mais próximo da realidade, como foi a crucificação. Então cuidado com filme e novela que às vezes a pessoa, quando conhece a Bíblia,
Ela fala assim, mas na novela aconteceu. Teve uma moça que falou isso comigo. Eu falei assim, mas peraí. Como é que foi lá na novela? Mas não está escrito isso. Por isso que você tem que conhecer a Bíblia. Conhecereis a verdade. Leia. Chegue em casa. Leia Coríntios, que eu falei todo. Leia João 8 todo. Não fica comendo da boca dos outros. Não fica dependendo de ninguém. Eu não quero ninguém dependendo de mim. Eu não dependo de ninguém. Eu vou direto à fonte. Se eu vou à fonte, eu quero que você vá também. Então, a primeira arma qual é? E a segunda? E a terceira? A oração. Oração não é só Dona Maria. Assim, pedir e receber. As pessoas usam muito a oração como, como é que eu vou dizer? Forma de pedir. Só ora quando precisa. Ah, pastor, ora por mim que eu estou com uma dor aqui. Pastor, vamos lá em casa orar? Ah, pastor, eu queria pedir oração. Eu estou falando das pessoas que só oram quando surge uma. Mas não é isso. Oração é relacionamento com Deus. Vamos lá, oração. Oração. Relacionamento com Deus. Então vamos lá. Você tem uma pessoa que você gosta muito, mas você quase não conversa com ela. Você não tem relacionamento com ela. Assim é com Deus. Hoje, tudo que eu faço, eu oro. Tudo. Para tudo eu peço ajuda. Deus, eu acordo e eu falo, Deus, vem comigo. Até para escovar o dente, eu vou escovar o dente. Depois, por exemplo, eu vou para São Paulo terça-feira, mas eu já estou orando. Desde que eu comprei a passagem, que Deus abençoe minha ida, minha volta. Tudo que eu faço, eu peço ajuda. Então você tem que aprender a se relacionar mais com Deus, a ter vida de oração. Acordou, fala com Ele. Deus, não é só assim me dar emprego, me dar uma casa. Não, Deus me dá força, perdoa meus pecados, não me deixa eu cair. Deus me dá alegria. Deus, eu quero te conhecer. Oração quer dizer comunhão. Oração quer dizer relacionamento com Deus. Então, vamos lá. Toda pessoa que não conhece a palavra, que não louva, que não ora, não tem como destruir as fortalezas do diabo. E é sério. Vocês não têm noção. Vocês não têm noção como é sério. Porque existem cristãos, crentes, que o diabo construiu uma fortaleza e ele não percebe. Eu passei por isso e eu tenho o Espírito Santo. Mas eu deixei aquele pensamento entrar. Isso aconteceu com Jesus no deserto. O diabo não tentou Jesus? E como é que Jesus venceu o diabo no deserto? Jesus usou o que para vencer? Alguém sabe? A palavra. Cada mentira que o diabo jogava, Jesus dizia, está escrito. Cada mentira, Jesus dizia, peraí, olha só, quando se conhece a palavra, você está dizendo isso, mas está escrito isso. Mas é quando não se conhece, quando não se lê. Quando só ouve o que o pastor prega. Só o que o pastor está falando, já que o pastor falou, não. Eu não quero que você aqui faça isso. O pastor Raul falou, está falado, que ele é homem de Deus. Não, está cheio de homem de Deus enganando as pessoas aí fora. Cheio. É muito triste, mas eu vi 2 pregadores que, quando eu vi eles pregarem, falarem uma coisa, me deu tristeza. Não que eu seja melhor que eles, não. Mas eu estou falando de 2 que eu ouvi, não tem mais. Que o que ele estava pregando não tinha nada a ver, o que ele estava falando não tinha nada a ver com o que estava escrito. Ele estava falando uma coisa, mas não estava escrito aquilo. E as pessoas que estavam assistindo ele, amém. Está ligado. E eu falei, meu Deus, como eu fui tão cego. Só que hoje, eu mergulho na palavra.
Você tem que ter vida com Deus. Quanto mais você se envolver, Simone, com Deus, melhor vai ser o seu humor, melhor vai ser os seus pensamentos, melhor vai ser a sua saúde, melhor vai ser o seu casamento, melhor vai ser o seu relacionamento com a família. Tem um familiar que não gosta de mim, mas porque você está bem, você vai fazer ele sentir bem. Você une os familiares. Você une. Eu falei para você, minha prima espírita, mãe de santo, fez o aniversário. Eu reuni a família para cantar parabéns para ela. Fizemos uma feijoada. Pô, mas eu sou de Deus, como é que eu vou? Porque eu sou de Deus, eu vou ficar longe da minha família? Tudo errado. Mas a gente vai falar um dia sobre isso aqui. Então se envolva mais com Deus. Tem gente que ela é da igreja, ela diz assim: eu sou isso, eu sou da igreja. O que me orgulha é ser de Deus. Você tem que ser de Deus. Então essas são as armas que destroem fortaleza: louvor, palavra e oração. Só que a oração, vamos preparar a ceia, por favor. Prepare o pão e o vinho aí, por gentileza. A ceia, escuta o que vocês estão preparando aí, por gentileza, vai preparando e escutando, por favor. Sem conversar, por gentileza. Olha só, a oração, ela tem um direcionamento. Inclusive nós vamos ter um estudo aqui sobre oração direcionada. Tem gente que a sua oração não tem direção. A oração, você já viu aquela pessoa assim: mas eu oro, eu não vejo resultado. É porque a oração, orar, vem do verbo falar. O que adianta você falar? Sem orar. Não, orar quer dizer falar, é do verbo falar. O que adianta você falar e não fazer? Vamos supor que você fala assim, você está falando assim: meu Deus, eu te amo. Mas como você ama Ele se você mente, prostitui, adultera, peca? Então você está falando uma coisa e está fazendo outra. Eu confio no Senhor. Ai meu Deus, mas eu estou preocupado, não estou conseguindo dormir. Então você está falando que confia nele e está preocupado, então você não confia. A oração, ela tem que vir imbuída de uma sinceridade. A oração, Deus não vai ouvir palavra, Deus vai ver a sua intenção. Então você está falando uma coisa e você está fazendo outra. Por isso que tem gente que diz: eu creio no Senhor, mas será que vai dar certo? Será que vai acontecer? Ô Jesus, até agora não aconteceu, mas eu creio, mas vai acontecer. Então você está falando que crê, está duvidando? Então tem oração que não tem resposta porque você não está sendo sincero. A oração que agrada a Deus não é aquela oração bonita, e não é oração longa, passar 2, 3 horas orando, não. É sincero: pequei, errei, caí, estou fraco, me ajuda, não sei como lidar com meu filho, não sei como lidar com meu irmão. Deus, eu não sei como vencer isso. Sinceridade. O que você está falando tem que ser verdadeiro. Por isso que você vê, a pessoa está pedindo ajuda: meu Deus, me ajuda, meu Deus, mas não está confiando nele. Então essas são as 3 armas: palavra, louvor e oração. Eu aplico isso na minha vida, eu faço isso, e eu digo para você que o resultado é maravilhoso. Vamos servir a ceia, por favor? Você que está em casa aí, prepare o pão, fique de pé. Quando você pegar, fique de pé, por favor. Pega os 2 elementos. Deus de ti,
Meu Deus, de ti. Levante o pão. Você que está em casa, levante o pão. Pai, é tão bom saber que o Senhor cuida da gente. Eu sei que existem crentes e cristãos, pessoas que vão dizer: mas eu leio a Bíblia, mas eu oro, eu louvo, mas obedece, mas segue aquelas, permanece como está escrito, porque o Senhor disse, Jesus, se permanecerem, quer dizer, não é só ler hoje, não é só orar hoje, mas é permanecer, continuar. Que essa ceia seja especial, Pai, especial, em nome de Jesus. Eu abençoo o corpo de Cristo, como agora, com os olhos fechados. Receba o fortalecimento no corpo de Jesus, a força, seja fortalecido. Aleluia. Seja fortalecido no corpo de Jesus. A força que você precisava para vencer essa batalha na mente está no corpo de Cristo. Levante o cálice. Ele disse: isso é um cálice da nova aliança. Quer dizer que todas as vezes que você ceiar, você pode fazer uma nova aliança sobre você, uma nova chance, uma nova oportunidade. Significa dizer que o passado perde o valor e algo novo te espera. Renova a sua aliança com Ele agora. Renova a sua aliança, ou faz uma aliança. Eu abençoo o sangue de Cristo. Vamos agora, bem devagar. Seja lavado agora. Esse sangue
Ele purifica a sua alma. Se o diabo vinha te acusando de um pecado, de um erro, de uma falha, esse sangue te purifica, te torna mais alvo que a neve. Mais alvo. Toda vez que o diabo vier te apontar o dedo, você fala assim para ele: o sangue de Jesus me lavou, me limpou, me redimiu. Receba o Espírito Santo. Fique à vontade, como se eu estivesse você inteiro. Fique à vontade. Seja cheio agora. Deus escolheu você. Deus escolheu você. Você não está aqui por acaso, porque há um propósito para a sua vida. E o diabo sabe disso. Que o propósito de Deus para a sua vida é maior do que o que você quer de Deus. E ele tenta atrapalhar, mas não vai. Receba o perdão. Receba o Espírito Santo. Receba o amor de Cristo. Receba a paz que vem do céu. A paz que renova todo o entendimento. Sinta um alívio na sua alma, uma alegria no seu coração. Se você tinha dúvidas, dentro de você, o Espírito Santo vai testificar, ele vai confirmar dentro de você que ele te escolheu, que você é de Deus, que Deus é com você. Sinta isso agora. Pode sentir isso. Sinta agora. Aleluia. Louvado seja o teu nome. Glorificado seja o teu nome. Bendito seja o teu nome. Exaltado seja o teu nome. Agora abraça o seu corpo. Abraça. Abraça. Agora o que você recebeu, você vai dar. Fala assim: Jesus, abraça. Abraça meu filho, abraça minha filha, abraça meu pai, abraça minha mãe. Abraça a mãe da Socorro, Jesus. Abraça a mãe do pastor Walter, a avó. Abraça minha mãe, minha tia, Dona Vera, o Adelso, Simone, Dona Maria, Dona Silvia, que não veio. Abraça a Dona Eliane, a Dona Tereza. Abraça a Dona Iara, abraça
Marcos que não veio. Abraça minha filha, meu irmão, minha cunhada, meus sobrinhos, meus irmãos, meus tios. Abraça a minha família. Que onde estiver um familiar nosso, que ele seja abraçado pelo Senhor. Abraçado, que o mal não toque neles, que o mal não chegue até eles. Abraça o irmão, o Alexandre, o irmão da Simone, a Regina que não veio hoje, o filho, a mãe, as filhas da Dona Maria, os filhos, o marido, a família, os familiares de Deus. Abraça a nossa família. Nós colocamos nas tuas mãos a nossa casa e os nossos familiares. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Palmas para Jesus. Bem forte. Amém. Nós não vamos demorar. Nós vamos honrar a Deus e vamos fazer oração pela família. Agora eu vou ser bem rápido no que eu vou falar. Bem rapidinho. Pode ir? Eu vou ser bem rápido no que eu vou falar. Quando você devolve o seu dízimo e a sua oferta, você, além de estar honrando a Deus, você está mantendo essa porta aberta. O aluguel vence agora dia 15. Inclusive eu vou até orar pelos dizimistas. Ajude com o seu dízimo. Ajude a manter essa porta aberta. E outra coisa, final do mês nós vamos ter uma ação social. Final do mês nós vamos ter uma ação social. Corte de cabelo, cesta básica. Essa ação social, como é que eu vou fazer ela? Com o seu dízimo e a sua oferta. Então o seu dízimo e a sua oferta, além de ajudar a igreja, ajuda os necessitados. E olha, eu duvido. Vocês lembram que o que Davi disse? Foi moço, hoje eu sou velho, mas eu nunca vi um justo. Você nunca vai ver, Simone, Dona Maria, uma pessoa, Dona Vera, que honra a Deus, Dona Mirene, desamparar. Você nunca vai ver. Você nunca vai ver uma pessoa que honra a Deus desamparar. Então, se você não tem devolvido o seu dízimo, comece a partir de hoje. Pode sentar. Seu dízimo ajuda a igreja, mantém a porta da casa de Deus aberta. Por exemplo, eu vou em São Paulo. Uma parte da despesa é minha. A nossa igreja não tem muita condição. Uma parte das despesas que eu vou em São Paulo é minha. Outra parte é da igreja. Honestamente, eu também sou dizimista da nossa igreja. Eu também sou ofertante da nossa igreja. Das minhas rendas eu dizimo. Mas só o que eu ganho não é suficiente para fazer essa obra. Então, eu quero contar com você. O Pix está aí. Toda vez que você dizimar, você que está assistindo, faz um favor. Aí está o Pix, o WhatsApp. Envie o comprovante pelo WhatsApp. Você nunca vai ver uma pessoa que cuida da casa de Deus, que é fiel a Deus desamparado, que honra a Ele desamparado. Inclusive, muito mais do que você dá, Ele tem para te dar. Estenda a mão para cá, Pai. Eu abençoo e peço por cada dizimista, cada nome que está aqui, cada pessoa que tem nos ajudado, que tem contribuído, que tem me ajudado a manter essa porta aberta, me ajudado a fazer as visitas que eu faço. Pai, dê muito mais para ele. Dê sabedoria, dê força, dê visão, de grandeza. Prospera. E que tudo que essa pessoa compra para casa venha render. Que tudo que ela colocar as mãos dê certo. Que seja, levante as suas mãos, abençoe essas mãos, que sejam mãos frutíferas, mãos prósperas,
mãos benditas, e aonde ela tocar, prospere. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você pode, doe uma oferta aí agora, quanto você puder pelo Pix. Doe uma oferta, se você pode, vai ajudar a gente. Vai ajudar a gente nessa despesa para ir para São Paulo. A gente alugou, tem passagem de avião, alugamos um carro, porque eu preciso alugar um carro lá. Tem almoço, tem a janta, tem o café, tem o lugar para dormir. Então o seu dízimo ajuda muito. E ainda tem o aluguel que a gente vai pagar dia 15. E ainda tem a ação social que vamos fazer no final do mês. Mas eu tenho certeza que Deus Deus está colocando a mão e tudo vai dar certo. Vai ter gente que vai fazer até o que a gente não imagina. Quem crê nisso? Amém? Então, se você puder fazer via Pix, aí está aí o WhatsApp e o Pix, envie um comprovante para a gente. A sua ajuda é muito importante na nossa igreja que está começando. A oração agora vai ser pelas mães. Só que, cadê tia? Olha só que coisa bacaninha. Pastor, antes da oração da mãe, eu vou dar uma palavra de que oferta. Os irmãos que estão aqui, a coisa muito importante que aconteceu comigo. Então vem aqui, por favor. Vem aqui. Vem aqui. Mas aí pode as mães subirem aqui. Pode vir. Pode vir. Cadê a vida? Aí, dona menina. Deixa que eu não sou mãe, eu vou dar. Eu não sou mãe. Dona Santa, quero a senhora aqui também. Espera aí para a senhora aparecer. Pode falar. Pastor, é tremendo você dar oferta na casa de Deus com sinceridade. Eu, quando eu venho, sempre dou R$1. Quando eu não tenho R$1, eu dou 2. Quando eu não tenho 2, eu dou 50 centavos. Quando eu não tenho 5, eu trago 10. Mas eu estou sempre ofertando na casa de Deus. Esse mês foi um mês complicado para mim. Porque eu tinha que fazer uma varanda na minha casa. Estava entrando água dos fundos para dentro de casa. E eu estava, meu Deus, como é que eu vou fazer se eu ganho pouco? Como fazer varanda? O pedreiro tinha falado que a varanda ia ficar em R$5.000. Aí eu falei, R$5.000 não tem como eu fazer varanda. Aí eu falei, não, Deus vai providenciar um outro pedreiro. E eu comecei trazendo minhas ofertas para a casa de Deus. Deus providenciou um outro pedreiro. Minha filha falou assim, mãe, a senhora quer falar com o meu pedreiro? Eu falei, falo com ele. O pedreiro foi lá e falou, não, eu faço a varanda para a senhora por apenas R$400. Falei, está fechado, eu vou fazer minha varanda. Então, se vai comprar isso. Pastor, a minha varanda está pronta. Então, mais outra coisa. Eu precisava de enxergar, não estava enxergando direito, os carros estavam quase me pegando na rua. Eu precisava de fazer a varanda e comprar meus óculos. Falei, vamos comprar meus óculos são caros. É perto e longe, é caro. Fui na ótica, R$570. Falei, eu posso dar 200 de entrada? Pode. Dei 200 de entrada e já vou pegar meus óculos. Só que faltou condições de fazer o almoço das mães. E as minhas filhas iam vir com os meus netos. A minha casa ficar cheia de gente. Eu pensei, vou fazer almoço sem dinheiro. Meu dinheiro acabou. Aí eu falei, mas não esquenta a cabeça não, que Deus proverá. Deus vai prover. Pastor, ontem à noite, eu quase não dormi de noite preocupada pensando nisso. Como fazer o almoço das mães. Meus filhos vão ser eu lá em casa, preciso de almoçar. Eu vou vir almoçar. Então, eles não trazem nada, pastor. Todo ano é tudo por minha conta. É filho que não tem criança, é dia dos filhos e das mães. Eles não trazem um refrigerante para me ajudar. Pastor, hoje pela manhã, ontem houve uma festa no meu trabalho. E eu não participei da festa, eu fui lá, ajudei tudo que tinha que ajudar. Arrumei faxineira, limpei a casa, ficou tudo bonitinho, arrumei cozinheira para cozinhar, fiz tudo. E aquela comida toda, eu falei, Jesus, e o meu amor do Dia das Mães, é que vai ser? E eu preocupada com o Dia das Mães. Aí, eu falei, Jesus,
só vai entrar por esse portão quem o Senhor permitir. Porque tem que sobrar comida para o meu dia das mães. Pastor, hoje pela manhã, quando eu acordei, minha patroa estava me ligando. Dona Irene, tem como a senhora vir aqui? Sobrou muita comida de ontem. Os meus convidados não vieram. Meus convidados não vieram. Sobrou muita coisa, vai estragar. Aqui tem arroz, sobrou muito refrigerante, tem estrogonofe, tem salada, tem isso, tem mais aquilo. Falei, ô glória a Deus, você está comendo tudo no dia das mães. Pastor, já fui lá, já busquei, já está tudo na minha casa. O meu arroz dia das mães, ó, está pronto. Ô glória a Deus. A senhora quer dizer que honrar a Deus. Honrar a Deus vale a pena. Amém. Amém? Vamos para Jesus, está vendo? Está vendo? Pessoal, eu sei que aí também tem mães. E eu quero que vocês fiquem de pé. Pena. Peraí, dona Mirene. Olha só. Eu vou falar uma coisa aqui para vocês, tá? Olha, dona Mirene. Eu já vi várias lembrancinhas, nós já demos várias lembrancinhas na igreja. Mas essa lembrancinha aqui eu achei linda. Porque ela é uma rosa. Olha aqui, ó, para quem está em casa aí, ó. Mas na verdade ela é uma toalha e uma lixa de... Olha, gente, eu achei linda. Eu gostaria de dar... Vem cá, vai ter uma para Cida, né? A esposa do pastor Val. Vai? Ô Cida, vai ter uma para você. Olha aqui, ó. E aí, essa lembrancinha foi uma oferta da dona Sandra aqui, que produziu, olha que coisa linda para as mães. Puxa vida, eu gostaria de levar para vocês aí, dar para vocês. Mas olha só que lembrancinha linda, ó. Então, nós vamos dar para as mães. A senhora é mãe também do Gabriel. Vamos dar para as mães, ó. Coisa linda. E vamos abençoar as mães. Olha que coisa linda, Dona Maria. Dona BNN, olha. Dona Vera. Vou dar essa rosinha aqui, Dona Vera. Olha só. Dona Miriam, essa amarelinha. Dona Tiara. Olha aí, Dona Tiara. E olha que o Adelso queria subir ali, ó Adelso. Eu desci do altar, porque hoje não é nosso dia, não, Adelso. É dia delas, entende? Vamos orar pelas mães e finalizar o culto. Poxa, que bacana, né? Estenda a mão, você, ainda você sendo mãe, estenda a mão para cá. Espírito Santo. Essas mães estão sendo representadas por todas as mães do mundo. Eu sei que tem mãe que está doente, tem mãe que está desenganada, tem mãe que está no hospital, tem mãe que está no presídio, tem mãe que já se foi. Então, que o Senhor cuide de todas as mães. Eu sou pai, mas eu sei como a minha mãe, ela é importante para mim. Nos momentos que eu mais precisei, ela sempre esteve do meu lado. Então, eu sei que isso é ser mãe. Cuida delas, mãe. Se tem alguma mãe doente, seja curada, livre, necessitada, como a dona Mirene falou, que o Senhor faça enviar um anjo suprir a necessidade destas mães. Eu abençoo essas mães, as mães que estão me assistindo agora, todas elas, e as mães do mundo sejam abençoadas em nome de Jesus. Leva-nos para casa protegidos de todo perigo e de todo mal, Pai. É o que eu peço. Te agradeço por esse culto maravilhoso, em especial para o Senhor e para as mães. Amém e amém. Amém? Palmas para Jesus. Um ótimo domingo. Tchau. Vamos dar um abraço. Peraí. Só que esse não é abraçar. Vamos por aqui, ó. E ela respondeu: é que a minha salva o corpo do meu menino Jesus. Só que o corpo dele desapareceu. O corpo dele não está mais lá.
desce e me pergunta: Maria, por que choras? Maria, por que... Família, o abraço dessas mães, assim como eu abracei, eu estou abraçando todas as mães. Um ótimo culto. Desculpa, porque ficou sem som. E eu vou reprisar esse culto hoje às 18 horas. E eu gostaria que você que perdeu, assiste 18 horas, não sei o que houve no som aqui. Tá bom? Um feliz Dia das Mães e um ótimo domingo para todos.